Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 14. Versículo 15, até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apareceu-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tornarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amém, queridos. Quero convidá-los para que podem sentar e que possam aí abaixar a cabeça, falar com Deus e pedir ao Deus Todo-Poderoso que está aqui neste local, que possa falar com você nesta noite, não da forma como você deseja, meu querido. Talvez você fale assim: não, eu quero ouvir tal palavra, eu quero olhar para esse texto e quero ter essa compreensão, mas para que Jesus possa falar com você. Por isso eu quero convidá-la a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e pedir: Deus, fala comigo nesta noite. Eu estou aqui sedento da tua vontade, sedento da tua palavra. Vamos falar com Deus nesta noite, meus amados irmãos. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, Pai, e nós carecemos totalmente que o Senhor fale conosco, Pai. Deus amado, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós estamos aqui, Pai. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, fale comigo e fale com os teus servos nesta noite. Não da forma como nós queremos, mas tão somente da forma como tu queres, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, se os irmãos observarem logo no início, o versículo 1, ele vai dizer o seguinte: ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiam. Que monte Jesus estava? Jesus estava num monte, aonde ele pregou o seu mais famoso sermão, aonde ele pregou algo que é tão profundo que os grandes pesquisadores bíblicos, os grandes comentaristas, eles dizem que é a porção mais sublime da Escritura. Ou seja, Jesus havia acabado de pregar o sermão do monte. Interessante que são apenas 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Mas após Jesus pregar esse sermão tão belo, ele desce daquele monte. E o texto diz que grande multidão o seguia. E nós vamos observar que a partir desse momento, Jesus fará grandes maravilhas, grandes prodígios, irmãos. Muitas pessoas serão curadas, transformadas. Mas nós lemos aqui nesse texto, Jesus operar 3 grandes milagres, queridos. E milagres que têm algumas diferenças na ação de Jesus em cada um deles. Milagres que nos mostram que cada um teve uma forma diferente de Jesus agir. Uns foram muito fáceis de ser alcançados, outros com um pouco mais de dificuldade. Mas todos os milagres foram realizados por Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero conversar com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: o poder ilimitado de Jesus. O poder ilimitado de Jesus, ou seja, um poder que não tem limites, um poder que não tem nada que possa dizer que ele não tem como agir em alguma circunstância. Mas um poder, queridos, que só Jesus, o nosso Senhor e Salvador, possui. E olhando para esta passagem, para esta verdade que eu tenho certeza que aborda todo esses 3 grandes milagres, o poder ilimitado de Jesus, eu quero que você possa refletir comigo de forma detalhada sobre esse texto e aprender comigo 3 lições sobre esse texto. A primeira lição que nós podemos aprender sobre o poder ilimitado de Jesus: alcança aqueles que Ele pede. Ou seja, o poder ilimitado de Jesus alcança aquelas pessoas que Ele pede, que vai até Ele, que Ele suplica. E é isso que nós vemos de forma muito clara nesse texto. Porque esse texto mostrou para nós, com os versículos 2 e 3, que um homem leproso vai até Jesus, se aproxima de Jesus, e esse homem diz: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, com o versículo 3, Jesus olha para aquele homem, toca, preste atenção nisso, Jesus toca naquele homem e diz: quero, fica limpo. E a palavra de Deus diz que imediatamente aquele homem ficou limpo da sua lepra. Então, o poder ilimitado de Jesus alcança aqueles que lhe pedem. O homem pediu e Jesus o curou.
E o curou de quê? Da lepra. Qual a maior doença que nós temos nos nossos dias, que nós temos medo? Ou que a sociedade tem como se fosse incurável? HIV? Câncer? Quais são as doenças mais difíceis do nosso século? As doenças mais temidas. Eu quero dizer para vocês que no primeiro século, a doença mais temida era a lepra. Não existia doença pior do que a lepra. Porque a lepra, queridos, além dela causar dor, terríveis físicas, ela causava dores terríveis emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Uma pessoa com lepra, ela tinha que ir para um local chamado leprosário. E aonde ficava o leprosário? O leprosário ficava fora da cidade. A pessoa era pegada, levada para fora da cidade, e lá ela tinha que ficar naquela situação, com uma doença que era incurável, nem os médicos se atreviam a fazer alguma coisa por eles, para quem tinha aquela doença. E aquela pessoa ficava ali vendo todos os dias ele apodrecer até morrer. E aquela pessoa com lepra, ela não podia se relacionar com nenhum dos seus parentes. Preste atenção. Jesus curou um homem. A Bíblia não diz se esse homem tinha filho ou não. Talvez tinha. Talvez esse homem tivesse esposa. Talvez esse homem tivesse pessoas que ele amava tanto e que ele não conseguiria ficar longe. Aquele homem tinha família, tinha amigos, tinha pessoas próximas. Isso nós podemos afirmar. E diante dessa situação, esse homem com essa doença terrível, e uma doença que ninguém podia tocar nele. Mas o texto diz que Jesus fez o quê? Tocou nele. Tocou naquele homem. E Jesus, ao tocar naquele homem, não fez como alguns que eram normal naquela época. Quando alguém tocava em alguém que estava leproso, se chamava a multidão. Ou se falava com a multidão: olha, tem um leproso aqui. E a multidão aproximava daquela pessoa, se pegava-se uma pedra, jogava-se uma pedra nele e matava aquela pessoa apedrejada. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você, de forma muito clara, que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, curou aquele homem, queridos, com a doença mais terrível da sua época. Por quê? Porque aquele homem lhe pediu. Então, o poder ilimitado de Jesus, a primeira lição que nós podemos aprender dele: cura ou alcança aquele que lhes pede. Jesus curou esse homem. Esse homem agora podia voltar para a sociedade. E por que também essa doença atacava também a questão espiritual? Porque quem era leproso não podia ir ao templo, não podia se reunir como nós estamos aqui, não podia participar das festas. Então esse homem teve a cura espiritual, podia estar na igreja. Esse homem teve a cura familiar, podia estar com a família. E esse homem teve a cura, queridos, da sua enfermidade. O poder ilimitado de Jesus alcança aqueles que lhe pedem. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender desse texto. E a segunda lição? O poder ilimitado de Jesus alcança aqueles que os outros lhe pedem. Preste atenção. Aqui nós vemos, em primeiro lugar, um pedido pessoal. A pessoa diz: eu quero para mim. Agora não. Nós vemos aqui um pedido, nós podemos dizer um pedido na terceira pessoa. Ou seja, ele pede não para ele, mas para um terceiro. Porque olha, observa, queridos, com os versículos 5 a 8, o que acontece aqui no texto. O texto diz: tendo Jesus entrado em uma cidade, Cafarnaum,
apresentou-se-lhe um centurião, uma pessoa importante. O que esse homem fez? Implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Olha a condição desse criado. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo, eu vou até ele. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha o que diz o versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, queridos, o mesmo poder ilimitado de Jesus, que alcança aqueles que ele pede, esse poder, em segundo lugar, alcança aqueles que os outros lhe pedem. Quem foi que pediu? Foi o servo que estava doente? Não. Foi o centurião. O centurião, que é uma pessoa importante, e uma pessoa que tem sob o seu comando 100 soldados. E aquele homem, quando Jesus fala bem assim: não, já que você está me pedindo pelo seu servo, eu vou na sua casa, eu vou lá curá-lo. Aquele homem diz o quê? Eu sou uma pessoa indigna do Senhor ir na minha casa. Irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não despede ninguém de mãos vazias, se apresentar diante dele com humildade. Ninguém é mandado embora com mãos vazias, sem receber uma bênção, se apresentar diante de Jesus com humildade. E esse homem, apesar do seu cargo, apesar da quantidade de homens sob o seu comando, esse homem, de forma humilde, vai até Jesus e suplica por um dos seus servos. Não foi o servo dele que pediu a Jesus, mas foi o homem. Irmãos, isso é uma realidade. O poder de Jesus é limitado. Quantas vezes as pessoas não vêm diretamente pedir, mas Deus usa outros para pedir a Jesus. E Jesus cura, porque o poder de Jesus não tem limite. Preste atenção. E o poder de Jesus não precisa da pessoa estar diante dele. Aquele homem não estava diante de Jesus, não estava longe, mas Jesus o curou. Então, o Jesus que nós servimos, o seu poder é limitado, querido, porque ele cura uma pessoa, pode estar a quilômetros de distância, a milhares de quilômetros, não importa a distância, o importante é que Jesus tem poder ilimitado. O importante é que Jesus, quando ele decide curar, queridos, nada pode, irmãos, impedir a ação poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceira lição, queridos, que nós podemos aprender nesse texto, tão importante para cada um de nós. Terceira lição. Qual é a terceira lição? O poder ilimitado de Jesus alcança aqueles que ninguém lhe pede. Interessante, né? Primeiro, alcança aqueles que ele pede. Segundo, alcança aqueles que os outros lhe pedem. E agora, alcança aqueles que ninguém lhe pede. Ninguém pediu, mas Jesus curou. E aonde? Vamos para o versículo 14 e 15. Olha o que o texto diz. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Viu. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Preste atenção, irmãos.
O texto mostra para nós de forma muito clara que ninguém foi e pediu Jesus para curar a sogra de Pedro. Ninguém. Jesus viu. E o Deus que você e eu servimos, Ele vê todas as coisas? Sim ou não? Sim. Existe algo que Ele não vê? Tudo Ele vê. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todo lugar, Ele sabe todas as coisas, e Ele tem todo o poder. Então não tem nada que o impeça. E esse Jesus, o texto aponta para nós de forma bem clara, queridos, que Jesus, ao chegar na casa de Pedro, ao ver a sua sogra doente, acamada e ardendo de febre, uma situação difícil, o texto diz que Jesus tomou-a pela mão. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Aqui nós vemos 3 ações dessa cura maravilhosa de Jesus, dessa mulher. Primeiramente, nós vemos aqui, meus irmãos, que essa cura foi uma cura imediata. A febre a deixou. O texto diz que quando Jesus tomou-a pela mão, o que aconteceu? A febre a deixou. Foi uma cura completa. Ela se levantou e foi uma cura permanente. Foi uma cura imediata, completa e permanente. Imediatamente depois da cura, ela passou a servi-lo. Olha o poder desse Jesus, queridos. Olha o poder desse Jesus. Ele curou uma pessoa sem ninguém pedir. Porque o poder dele não depende de mim, não depende de você. O poder de Jesus não depende se você pedir ou não. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso e Ele age e Ele faz tudo aquilo que está de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Não existe nada que possa impedir os planos e os projetos dEle. Deus curou, irmãos. Deus curou. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Jesus desce do monte, depois de ensinar maravilhas, e realiza 3 grandes milagres. Para ensinar para mim e para você que o poder dele é ilimitado. Você quer que Jesus te cura? Você pode pedi-lo. Que se ele quiser, ele vai curar você. Ele tem poder para curar. Se você quer que outra pessoa seja curada, mesmo que esteja distante, peça a Jesus. Que se ele quiser, ele vai curar de forma plena. Mas se Jesus olhar para você e ele quiser te curar, eu não preciso pedir. Você não precisa pedir. Ninguém precisa pedir. Porque o poder dele é ilimitado, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para concluir, queridos, nós vemos essa ação maravilhosa de Jesus, de forma plena, em 3 estágios. Nós vemos ela na sociedade. Jesus curou um homem leproso. Nós vemos essa ação também na questão do emprego, da empresa, do trabalho. Jesus curou um funcionário. E nós vemos também a visão na questão da família. Jesus mudou a história de uma família, curando a sogra de Pedro. Aquela mulher certamente não foi mais a mesma, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que Jesus a curou, o que aconteceu? Ela o serviu. Ela não era mais uma pessoa qualquer. Agora ela é uma serva plena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você, queridos, precisamos compreender de forma plena com este texto que quando a cura chega a liberdade, chega a paz, chega a alegria e, acima de tudo, chega a salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos e vamos adorar esse Jesus. Faça oração de gratidão a Deus pelo Jesus que você serve. Não é um Jesus limitado, mas é um Jesus ilimitado. Nada pode limitar
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero agradecer a Ti, Deus amado, por esse texto, por esta palavra, Deus. Texto, Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que o Senhor usou o evangelista Mateus para escrever e para trazer ao nosso coração, Pai, uma palavra maravilhosa, Pai. Muito obrigado, Deus amado, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é rica e ela é poderosa. E a Tua palavra, ela nos transforma, Deus. A Sua palavra, ela nos faz olhar para nós mesmos e vermos quão pequenos nós somos e quão grande é o Deus que nós servimos. E quão maravilhoso é o Jesus que nós servimos. Por isso, meu Pai, nós queremos Te agradecer, Deus. Agradecer a Ti, porque a Tua palavra é maravilhosa. Porque a Tua palavra nos leva a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada dia mais e mais. E nós queremos Te louvar, Jesus, porque o Senhor não é limitado. Não existe limites para o Senhor, mas o Senhor tem no seu poder toda a ação ilimitada de acordo à sua vontade. Cumpra o Teu propósito em cada um de nós. Cumpra o Teu propósito em nossas famílias. Cumpra o Teu propósito em nossa sociedade, Jesus. Nós Te entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.